Fala, Otaku de plantão, como vocês estão? Estão bem? Aqui é o canal Opinião Otaku. Hoje eu tô vindo, novamente, trazendo o quadro Aprimorando Animes. Dessa vez se trata do anime chamado Netju no Susume. É um anime de comédia romântica que eu já assisti faz um bom tempo e eu curti bastante, mas tem pontos que eu melhoraria, então é isso que eu vou fazer aqui. Trazer os pontos que eu aprimoraria neste anime. Espero que vocês curtem, espero que vocês gostem. Não se esqueça de deixar o like, pois isso é muito importante para o canal. Se inscreva nele, clique no botão hypar, caso você ainda tenha algum disponível, para ajudar a alavancar esse vídeo e a chegar a mais pessoas. Agradeço muito o apoio de cada um de vocês. Muito obrigado e bora pro vídeo. O anime Netju no Susume, também conhecido como Recovery of an MMO Junkie, é um anime de comédia romântica, como eu tinha dito, né, que foge um pouco do padrão, pois ele foca em personagens adultos. Isso é um pouco diferente. Geralmente estamos acostumados em anime de romance, aquela vibe mais escolar, né, entre adolescentes, pessoas estão chegando ainda na fase adulta, né? Geralmente se trata disso, os animes de romance em geral. Mas esse não, esse se trata de personagens já na fase adulta, já em outro estágio da vida. Então, traz esse diferencial, mas tem um foco também em jogos online. Então, o anime trata-se disso, né? Da pessoa mergulhar no mundo dos jogos, né? E meio que tentar se afastar da realidade, né? Do nosso mundo real. Então, mais ou menos é isso. Vou dar um resumo breve aqui da história para vocês entenderem, né? A história gira em torno da protagonista chamada Moriko Morioka. É uma mulher de 30 anos de idade, né? Ela acaba decidindo abandonar o seu emprego corporativo, né? E ela se transforma numa NEET. O que seria uma NEET, né? É aquela pessoa que não trabalha e nem estuda. Nesse período de reclusão, ela acaba encontrando refúgio dentro de um jogo, né? De MMORPG, onde ela assume, né, a identidade de um personagem masculino chamado Hayashi. No jogo, ela acaba conhecendo uma outra personagem chamada Lily, que é uma personagem feminina, extremamente gentil, que acaba ajudando ela, né? É uma personagem já mais experiente dentro do jogo, então tem mais itens, tem mais experiência, mais habilidade, e acaba ajudando ela ali no início, né? Onde ela acaba de entrar no jogo e não tem tanta familiaridade, né? Então ela entra e é ajudada, né, por essa outra personagem, né? Daí o anime constrói essa trama divertida, né? Mas sem saber, essa outra personagem, né, chamada Lily, é controlada por um homem chamado Yuta Sakurai. Ele é um jovem executivo da vida real, né? E a partir daí o anime constrói, né, essa trama divertida, cheia de mal-entendidos, né, entre esses dois, que acabam se cruzando tanto lá no jogo, né, dentro do jogo, como também acabam se cruzando na vida real. Isso é bem interessante, pois inicialmente, claro, eles não sabem, né, que são parceiros de jogo, né? Pois eles geralmente passam a andar juntos ali, a compartilhar missões e tudo mais, né? E fora do jogo eles não se conhecem, não sabem quem são, né? Não sabem nem o verdadeiro sexo dos dois, né? Pois um tá jogando um personagem masculino, mas é uma mulher, e o outro tá jogando um personagem feminino, mas é um homem. Então nem isso eles sabem, e isso vai desenrolar mais pra frente na história. Então é um ponto interessante, ponto legal que traz esse anime. Netju no Susume mistura os gêneros de comédia romântica, slice of life e também um pequeno drama, mas bem leve, nada muito significativo, né? Pois, como eu falei, né, é uma comédia romântica, então tende a levar para o lado mais divertido. Poderia se aprofundar num problema da protagonista, né, por ela ter se tornado uma NEET, mas isso é levado de uma forma mais tranquila, né? Não aprofunda tanto, né? É um anime muito ideal, né, para quem busca algo bem leve, né, com uma pitada de emoção ali, mas nada muito assim, profundo, como poderia até ser, né? E isso aqui vai estar um pouco na minha crítica na parte das melhorias. Mas antes de chegar lá, gostaria de pedir que vocês deixassem o like, se inscrevessem no canal, pois isso ajuda bastante. Sem mais delongas, bora lá para as melhorias. A primeira melhoria que eu faria dentro da obra é o aprofundamento do romance entre a Moriko e o Yuta, né? Por serem adultos e por já terem passado por várias barreiras emocionais ao longo, né, da trama, seria natural vermos uma evolução mais concreta, né, do relacionamento entre eles. Principalmente uma interação mais física, né, uma intimidade, principalmente lá no final, né, da história, onde eles já se conhecem há um bom tempo e acabam descobrindo várias coisas em comum e tudo mais. E eles decidem, sim, realmente ficarem juntos, né, construir um relacionamento, mas ainda um relacionamento bem bobinho, como se fossem adolescentes. E isso meio que descasa um pouco, né? Pois eles já são adultos, pessoas já maduras, que passaram por problemas e tudo mais, né? E superaram também problemas.
Então, acho que poderia ter uma interação um pouco mais forte entre os dois ali, ele tentar ajudar também ela, né, do problema dela ter se tornado uma NEET e tudo mais. Então, acho que poderia ter trabalhado melhor essa união dos dois, né? Eles acabam aceitando e tentando iniciar ali um romance, né, de uma forma mais bobinha, mais ingênua, e isso um pouco me desagrada, pois gostaria de algo mais profundo, né, por serem, como eu falei, né, personagens adultos, né, já são pessoas maduras que podem lidar ali com essas situações, com conversas mais profundas e tudo mais. Isso o anime acaba pecando, talvez por levar dessa forma mais leve, por ser uma comédia romântica, acaba pecando nesse lado e não tem esse aprofundamento que eu acho que traria, né, uma pitada a mais para o anime. A segunda melhoria seria investir um pouco mais no desenvolvimento dos demais personagens, né? Os personagens secundários, pois o anime apresenta, né, outros jogadores de MMO, como Nao, como Fujimoto, e também apresenta o Kowai, que não é um jogador, ele acaba sendo um amigo do Yuta, ele nem gosta muito assim dos games e tudo mais, mas acaba adentrando, né, pois praticamente todo mundo ali acaba jogando em algum momento da obra, e ele acaba entrando, mas não é algo assim que agrade tanto, né? Ele é um cara mais descolado, vamos colocar assim, né? Ele trabalha na mesma empresa que o Yuta, e ele acaba tendo uma quedinha pela Moriko em um período do tempo ali, mas ele não é um cara, vamos dizer assim, que pensa só nele e tudo mais, né? Ele ajuda bastante o Yuta a tentar ficar com a Moriko também, apesar dele se interessar, né, por ela, pela protagonista e tudo mais, mas ele não fica no caminho, né? Não é aquele obstáculo, aquele rival no amor e tudo mais. Ele realmente é o melhor amigo do Yuta e permanece como o melhor amigo, isso é bem legal até o final. E esses personagens, né, eles são bem carismáticos, né? Eles têm potencial, uma trama paralela, mas, no entanto, o anime acaba limitando, né, suas aparições, principalmente no ambiente de jogo. O Kowai, ele acaba tendo, talvez, um pouco mais de tempo de tela do que os outros. Os outros são realmente personagens que passam despercebido, né? Eles aparecem mais dentro do jogo com seus personagens do que fora dele, e fora dele a gente sabe muito pouco, né, desses personagens. Então, eu queria um aprofundamento para saber um pouco mais da história de cada um. Poderia ter um episódio mais focado neles, né? Não precisaria ser um arco, qualquer coisa, pois é um anime curtinho, um anime de poucos episódios. Então, se tivesse apenas um episódio focando nesses personagens, né, nessas pessoas que estão jogando ali, né, mostrar um pouco deles fora do jogo, né, do que eles vivem e tudo mais, mas um pouco mais, até mostra um pouquinho, mas um pouco mais aprofundado do dia a dia de cada um deles ali, seria legal dar um pouco mais de tempo de tela, que eu acho que traria um engrandecimento maior para a obra, para o anime em geral. E por último, né, a última melhoria que eu faria seria um pouco mais difícil, vamos colocar assim, por se tratar de uma comédia romântica, né? Mas eu traria um foco maior, né, no problema da protagonista, né, da Moriko, pois ela se sente muito envergonhada, né, até a interação com outras pessoas. Como eu falei, né, ela se torna uma NEET, né, uma pessoa meio que acaba se excluindo da sociedade, né? Ela sai do seu emprego e tudo mais, ela não tem motivação para continuar e ela acaba mergulhando nos jogos, né, para passar seu tempo. Então, na interação que ela tem que fazer quando vai ao mercado e tudo mais, né, numa loja, qualquer coisa do tipo, né, ela se sente muito envergonhada, ela se sente para baixo e tudo mais, e isso poderia ser até melhor explorado, leva geralmente para um tom mais cômico, né, num tom mais de brincadeira e tudo mais, do jeito que ela fica meio que sem maquiagem e tudo mais, né, com cabelo despenteado e tudo mais, em alguns momentos ali mais cômicos, mas eu acho que o aprofundamento nesse tema seria importante, né, para mostrar que ela superou, né, esse problema e com o tempo, né, com o desenvolvimento dela, com também o Yuta, né, o romance e tudo mais, poderia ajudar ela a ganhar mais confiança, né, a voltar a interagir com outras pessoas de uma maneira mais plena, mais tranquila, né, sem intimidação, sem medo. Ela tem muito disso, né, ela se sente muito inferior às demais pessoas e acaba tendo, né, esse comportamento mais para baixo, mais bad, mas não é tão explorado. Eu acho que poderia explorar um pouco mais essa parte, pois é um problema sério, né, que muita gente passa, e eu acho que o anime poderia investir, mas essa forma de comédia romântica ficaria um pouco mais complicado, né? Poderia ainda manter, né, os pontos que eles brincam ali com a situação e tudo mais, mas eu acho que poderia ter um arco ali mais de drama, vamos colocar assim, um pouco mais pesado, para que ela tivesse, né, forças para superar esse drama, talvez com a ajuda do próprio Yuta, né, o outro protagonista, já que ele gosta dela, né, ele se apaixonou por ela,
que ele tentasse ajudá-la nesse quesito também, ou qualquer outro personagem e tudo mais. Isso é trabalhado, mas de uma forma, como eu falei, mais infantilizada, né? De uma forma mais leve, pois se trata, né, de uma comédia romântica e eles não aprofundaram esse ponto, né, esse problema dela mais a fundo. Então, são esses 3 pontos que eu melhoraria, nada além disso. É um anime bem divertido, eu recomendo para quem queira assistir. São poucos episódios, então passa muito rápido, você consegue assistir rapidamente em poucos dias, talvez em um dia só, se você for aquele tipo de pessoa que maratona, né, vários episódios, dá pra ver tudo em um dia só, mas só para aquela pessoa que é viciada, né, em anime e consegue assistir vários episódios em sequência, mas é um anime que dá para terminar rapidamente, sem nenhum problema. Então fica a minha recomendação. Não se esqueça de deixar o like, maratone também outros vídeos do canal como esse. Se você curtiu, se gostou, se inscreva aqui no canal. Muito obrigado a todos e até a próxima!